Tenho alexitimia, uma condição em que não se consegue sentir emoção, e hoje pela primeira vez senti medo. Eu tenho 24 anos, 1,127 quilos. Sou careca desde os 16 anos, tenho tatuagens cobrindo a maior parte dos meus braços e peito e pareço ter saído de um jogo de fantasia. O que a maioria das pessoas não sabe sobre mim é a minha condição, alexitimia. É um transtorno mental diagnosticado clinicamente. Resumindo, não consigo sentir emoção, nunca me senti feliz, triste, zangado, etc. Minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. No dia do funeral dela, peguei um pouco de álcool isopropílico e pinguei no olho para criar a ilusão de chorar. Quando na realidade tudo que eu conseguia pensar era em como meus irmãos estavam se sentindo. Minha irmã mais velha foi destruída. Ela chorou por dias e juro que percebi que minhas navalhas sumiram. Independentemente de todos os eventos que aconteceram, nada foi sentido. Isso foi até hoje. 18 de junho de 2024. Eu estava na minha cozinha falando ao telefone com meu empregador, eles estavam discutindo uma mudança de cargo. Eu era oficial de segurança, a única profissão que alguém da minha estatura poderia se encaixar. Na verdade, sempre quis ser enfermeira. De qualquer forma, enquanto discutíamos coisas relacionadas ao trabalho, ouvi um barulho estranho vindo do pátio dos fundos. Eu disse ao meu empregador para ficar na ligação por um momento enquanto eu iria verificar. Quando saí da cozinha e fui para a porta dos fundos, um sentimento inexplicável tomou conta de mim. A sensação de que estava sendo caçado, obviamente ignorei. Eu estava seguro em casa com meus 2 cachorros. Então me ocorreu, eles não estavam na porta. Meus 2 cães Bernie e Sandy são um par de pastores alemães de raça pura mais protetor que você já conheceu. O som dos pássaros cantando os mantém em guarda, pelo amor de Deus. À medida que esse detalhe foi absorvido, senti algo fora da minha visão. Foi a porta da minha lavanderia se abrindo. Observei um par familiar de grandes olhos negros emergir das sombras. Era Bernie. Aproximei-me quando comecei a acariciá-lo. Me forcei a sorrir para me sentir normal. Meus lábios tremeram quando forcei um sorriso. No entanto, comecei a me perguntar onde estava a Aria. Ele nunca vai a lugar nenhum sem Bernie. Eles são simplesmente inseparáveis. Voltei para a porta enquanto olhava pelo olho mágico. O quintal escuro brilhava enquanto o orvalho da noite se refletia na luz da minha varanda. Sandy não estava à vista. Suspirei enquanto caminhava até a porta da frente. Acendi a luz da varanda da frente, esperando ver areia. Ele deve ter escapado pela porta do cachorro, certo? Olhei pela varanda e vi Sandy, só que ele estava em uma das muitas árvores altas situadas do lado de fora. Ele ficou ali parado como uma falha. Essa é a melhor maneira de dizer, uma falha. Ele apenas ficou ali olhando para alguma coisa ao longe. Então notei algo. Ele estava perfeitamente imóvel. Seu pelo não se movia. Era como se ele estivesse congelado no tempo. Abri a porta imediatamente, me preparando para pegar Sandy, quando um último detalhe chamou minha atenção. Todas as outras árvores no meu jardim da frente, elas tinham vida, como se as folhas realmente farfalhassem ao vento, os galhos girassem e tal. A árvore arenosa onde estava situada estava tão imóvel quanto a calçada de concreto que ela margeava. Eu não sabia o que pensar. Cada desejo primordial em mim gritava para fechar a porta e chamar a polícia. Mas o que eu diria a eles? Eu respirei fundo e me aproximei. O primeiro movimento de Sandy foi virar a cabeça para me encarar. Eu olhei para ele, algo em seu rosto não estava certo. Cheguei mais perto, analisando seu rosto. Tudo clicou de uma vez. Seu rosto era muito humano. Ele não tinha a emoção que um cachorro amigável teria. Ele não mostrou nada, frio como uma pedra. Recuei enquanto observava Sandy alongar a boca como se quisesse falar como um humano. E sorria para a câmera, querido. A voz da minha mãe ecoou de volta para mim. Fiquei ali entorpecido. Meu corpo ficou frio enquanto eu olhava para essa coisa. Isso simplesmente não era possível. Eu estava apenas ouvindo coisas. O vento estava assobiando estranho. Claro. Tinha que ser. Simplesmente não há como isso ser. E eu disse. Sorria para a câmera, seu idiota.
Tudo me atingiu de uma vez. Eu estava sem emoção, mas a morte da mãe de outro homem traria até mesmo os incapazes do ponto de vista médico, certo? Eu odiava minha mãe. Ela merecia a morte muito antes de ela levar. Senti medo então. Não pelo horror que estava diante de mim, não pelo impossível que acabará de se apresentar, mas pelo fato de que outra coisa sabia do meu segredo. Eu era capaz de demonstrar emoção se tentasse. Mas nunca fiz isso, e foi culpa da minha mãe. Ela se atreve a me derrubar por algo que não posso mudar? Ela me fez nunca querer mudar. As coisas que ela disse e fez comigo me fizeram chegar à ideia de que nunca sentir emoção seria meu salvador. Afinal, as coisas pelas quais passei, nenhum homem com emoção poderia se conter. Então, quando percebi, olhei para Sandy. E pela primeira vez na minha vida sorri. E o que você está? Eu perguntei suavement. E medo e a coisa comentou. A voz ainda é idêntica à da minha mãe. E por que você está aqui? Eu comentei. E para te mostrar que, independentemente do que você não pode sentir, eu sou real. Não importa o que. Eu estava confuso agora, uma emoção nunca sentida. E o que você quer dizer? A coisa agora saltou da árvore quando ele se aproximou de mim. Eu recuei agora. E ver? Seu cérebro não me teme, mas seu corpo sim. Não importa o poder que você possua em sua mente, seu corpo não consegue resistir. O que você é sem o seu corpo? Pensei agora genuinamente perplexo. Meus joelhos começaram a tremer, meu cérebro entorpecido. E agora? Sorria para a câmera. Eu me forcei a sorrir para essa coisa, pois ela parecia satisfeita. Bom. A voz da minha mãe zumbia em minha mente enquanto essa coisa olhava. E ver? Sua mente não me teme, seu corpo tem. Comecei a recuar mais agora nos degraus da varanda. Fuja porque você está com medo. Voltei para minha casa batendo a porta. Já se passaram 4 horas desde então. Continuo ouvindo um sutil sorriso para a câmera. Meu corpo está tremendo de medo. Eu nunca senti isso antes. Minha mente fica entorpecida com cada comentário dessa coisa que se autodenomina medo. Continua dizendo. E você não é nada sem o corpo que ocupa. Seu cérebro sente as emoções que seu corpo pode expressar. Então, o que você é sem corpo? Meus comissários de bordo não são pessoas. Eles são outra coisa, muito pior. Lembro-me muito bem do meu primeiro voo transatlântico para a América. Um pouco bem demais. Lembro-me de ter ficado muito emocionado ao embarcar em um A380. Meu pai e eu até chegamos cedo ao aeroporto só para que eu pudesse vê-lo parar na passarela em toda sua glória. 2 andares com espaço suficiente para acomodar cerca de 850 passageiros. Verdadeiramente uma maravilha moderna. Meu pai estava sentado na sala de espera enquanto eu estava ocupado tirando fotos. Seria minha primeira vez nos Estados Unidos. Tínhamos conseguido uma conexão barata para nos levar a Nova York, a cidade dos sonhos. Pelo menos é o que se vê nos filmes. O embarque ocorreu sem problemas e as pessoas no portão eram só sorrisos. Lembro-me de ter ficado muito chateado quando chegamos aos nossos lugares porque nos colocaram bem ao lado dos banheiros, mas pelo menos eu tinha um assento na janela. Colocamos nossa bagagem no compartimento superior e tentamos ficar o mais confortável possível com o pouco espaço para as pernas que tínhamos. O processo de embarque foi logo concluído e observamos os comissários de bordo nos darem as instruções de segurança. Eu não tinha notado eles porque havia tantas pessoas se movimentando, mas agora eu tinha uma visão clara de seus rostos. Espiei por cima dos assentos à minha frente. Uma jovem loira, típica garota de Munique, abria e fechava os cintos de segurança, demonstrando como usá-los. Ela usava batom vermelho brilhante e sorria para a esquerda e para a direita. Lembro-me de olhar para ela e sentir que algo, não sabia exatamente o que, não estava certo nisso. Seus movimentos pareciam irregulares, quase forçados e mais artificiais do que reais. Eu não conseguia me livrar daquela sensação estranha enquanto o avião taxiava pela pista e finalmente decolava para o céu noturno.
Agarrei as laterais do meu assento enquanto os motores entravam em ação. Não muito tempo depois, a viagem foi tranquila novamente. Meu pai se acomodou com um livro, mas eu estava animado demais para dormir. Observei as luzes de Munique desaparecerem ao longe e depois voltei minha atenção para o sistema de entretenimento de bordo. Horas se passaram. Assisti a algum filme idiota de ação e vingança, e o zumbido dos motores tornou-se um ruído de fundo relaxante. O jantar foi servido e os atendentes avançaram lentamente pelo corredor com seus carrinhos. Quando a jovem e loira comissária de bordo se aproximou da nossa fila, mais uma vez não pude deixar de sentir que o sorriso dela era muito largo, muito fixo. Seus olhos, porém, eram os mais perturbadores. Eles eram de um azul brilhante e gelado, sem nenhum calor, quase como se fossem desprovidos de qualquer humanidade. E jantar, senhor? E ela perguntou ao meu pai, sua voz doce como mel. Tivemos a escolha entre uma massa de frango e uma massa de pesto. Tanta coisa para diversidade. Meu pai pegou sua bandeja e agradeceu. Quando ela se virou para mim, seus olhos se fixaram nos meus por apenas uma fração de segundo a mais do que era confortável. Embora eu seja alemão e o contato visual seja como nossa coisa toda, meu estômago embrulhou um pouco. Murmurei um agradecimento e peguei minha bandeja de macarrão com pesto, tentando não tremer. Depois do jantar, as luzes da cabine diminuíram, sinalizando que era hora dos passageiros descansarem. Os atendentes andavam de um lado para outro pelos corredores, verificando cintos de segurança e pedindo gentilmente às pessoas que reclinassem os assentos e dormissem. Eu não estava cansado, no entanto. Resolvi assistir outro filme e, no meio do caminho, senti meus olhos começarem a cair. Um pouco atordoado, olhei em volta e percebi algo. Quase todos os passageiros nas filas ao meu redor adormeceram ao mesmo tempo, incluindo meu pai. Embora isso fosse esperado, ainda assim era estranho, como se todos fossem fantoches cujos fios tivessem sido cortados. Afundados nas cadeiras, alguns estavam de boca aberta, outros estavam aconchegados em seus travesseiros Lufthansa. Senti uma pressão repentina na bexiga e decidi ir ao banheiro. Se eu fosse dormir, era melhor cuidar disso primeiro, por mais cansado que estivesse. Passei cuidadosamente por cima das pernas do meu pai, passei por cima do cara ao lado dele e caminhei até a esquina onde ficavam os banheiros. O quarto era pequeno e apertado, mas pelo menos fiquei grato pela privacidade. Depois que terminei, joguei um pouco de água no rosto, tentando me livrar da sensação arrepiante de desconforto. Foi como se eu tivesse tomado um remédio para dormir. Minha mente estava bem desperta, mas meu corpo não. Duas frentes lutando dentro de mim. Lavei as mãos e coloquei a mão na maçaneta da porta. Foi quando ouvi um clique estranho e algo mais, muito baixo. Quando abri uma fresta da porta do banheiro, pude ouvir sussurros abafados e vi movimento no corredor. Espreitando, vi os comissários de bordo se comportando de uma maneira que fez meu sangue gelar. Eles não estavam cuidando dos passageiros nem descansando. Em vez disso, eles estavam pairando sobre os viajantes adormecidos, fazendo algo que eu não conseguia entender. Suas figuras sombrias corriam pelos corredores, movendo-se rapidamente de assento em assento. A atendente loira era mais próxima de mim. Eu podia distinguir o brilho fraco do seu batom na luz fraca. Ela estava apenas algumas fileiras abaixo da nossa. Assim que tentei dar uma olhada mais de perto no que ela estava fazendo, sua cabeça se virou em direção aos banheiros. Rapidamente retraí minha cabeça de volta para a sala. Eu não me senti nada seguro. Aquela sensação assustadora que tive desde o início inundou meu corpo. Dentro de mim havia um animal assustado, chutando e sibilando para não sair de casa em nenhuma circunstância. Apertei o interruptor da luz para desligá-la. Se eu quisesse ver o que estava acontecendo, o que eles estavam fazendo com todo mundo e o que iriam fazer com meu pai, eu tinha que ter cuidado. Eu coloquei minha cabeça para fora com mais cuidado dessa vez. Lá estava ela novamente. Ela havia resolvido uma briga e agora estava mais perto de mim. Apertei os olhos. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo metálico que parecia uma caneta comum. Ela o colocou contra a têmpora de um homem adormecido e apertou um botão na parte de trás dele. Um leve brilho foi emitido pelo dispositivo e o homem estremeceu ligeiramente, mas não acordou.
Um estranho brilho prateado fluiu da cabeça do homem direto para o cercado. O sorriso da atendente ficou mais amplo, mais grotesco, quando ela levou a caneta à boca e apertou novamente o botão. O dispositivo liberou o que havia capturado momentos atrás na boca da comissária de bordo, enquanto ela se contorcia visivelmente de alegria. Então ela retrucou e rapidamente passou para o próximo passageiro, repetindo o processo. Voltei para o banheiro, meu coração batendo forte no peito. Que porra eles estavam fazendo? Colhendo alguma coisa. Não fazia sentido, mas esses atendentes estavam extraindo alguma coisa dos passageiros, eu tinha certeza. Reunindo toda a minha coragem e prendendo a respiração, espiei novamente, na esperança de ter uma visão mais clara de qualquer coisa. Talvez eu estivesse alucinando com o que tinha visto. Pelo menos era isso que eu esperava. O que vi em seguida me fez ofegar e quase perdi o equilíbrio. A aparência dos atendentes mudava à medida que se aproximavam da parte de trás do avião. A pele deles começou a ondular e mudar, revelando uma textura quase translúcida por baixo que brilhava levemente na penumbra. Eles se transformaram bem na minha frente. Eu podia ver isso acontecendo com a comissária de bordo loira e as outras sombras mais atrás. Suas feições alongadas e distorcidas, olhos cada vez maiores e mais luminescentes. Suas mãos desenvolveram dedos adicionais, longos e finos, com unhas afiadas em forma de garras. A transformação foi horrível. Eles não pareciam mais remotamente humanos. Essas criaturas, essas coisas, estavam colhendo algo dos passageiros, algo vital para eles. Voltei para o banheiro, tentando estabilizar minha respiração. Eu tinha que fazer alguma coisa, talvez avisar alguém. Mas quem acreditaria em mim? Todos estavam dormindo profundamente. E o que eu ou eles poderíamos fazer contra esses monstros? Minha mente disparou enquanto eu tentava bolar um plano. Eu estava suando profusamente. De repente, houve uma batida suave na porta do banheiro. E está tudo bem aí. Era a voz da atendente loira, mas agora não soava mais doce. Estava distorcido, quase como duas vozes falando em uníssono. Meu sangue gelou quando percebi que eles sabiam que eu estava acordado. E eu estou bem, gaguejei, tentando manter minha voz firme. E só precisava de um momento. Tudo bem, ela respondeu, sua voz pingando uma falsa doçura como uma armadilha de mel. E se precisar de alguma coisa, é só nos avisar. Ouvi seus passos recuando e sabia que não tinha muito tempo. Eu tive que voltar para o meu lugar e de alguma forma acordar meu pai. No tempo que pensei, no que fazer. Els já deviam ter extraído tudo o que precisavam de todos, inclusive do meu pai. Mesmo assim, pensei que talvez juntos pudéssemos descobrir o que estava acontecendo. Era minha única esperança. Respirando fundo, abri lentamente a porta do banheiro para um corredor vazio. As coisas, esses seres, desapareceram. Voltei para o meu lugar, rezando para que as criaturas não voltassem. Quando deslizei para o meu assento, balancei suavemente o ombro do meu pai. E pai, eu sussurrei. E acorda. Mas ele não se mexeu. Ele ainda estava dormindo. Havia livre residuo do líquido brilhante extraído sua tempora. O pânico tomou conta de mim. O que eles estavam fazendo com ele? Para todos nós? Olhei ao redor, meu coração batendo tão forte que me deu vontade de vomitar, e vi os atendentes na frente do avião, caminhando novamente pelo corredor. Eu tive que agir rapidamente. Reunindo toda a coragem, alcancei o botão de chamada. Se eu pudesse criar uma distração, talvez pudesse acordar alguns dos outros passageiros e alertá-los sobre o que estava acontecendo. Apavorado, esperei que alguém notasse a luz acima da minha fileira. Passos pesados se aproximaram de mim até pararem exatamente onde estávamos sentados. Olhei aterrorizado ao ver a atendente loira parada perto de mim, aparentemente voltando ao normal. E você está bem, senhor? E ela perguntou, com um sorriso gentil e carinhoso no rosto. Minha mente disparou. Que porra eu ia dizer? Calculando os resultados desta conversa, decidi instintivamente o melhor para todos nós. E estou bem. Só queria ver se você tem água para mim. Minha garganta está muito seca.
Claro, senhor, já volto. Logo pousamos em Boston. Durante o resto do voo, fiquei ali sentado olhando para o espelho preto da tela à minha frente. Não entendi o que testemunhei e ainda não entendo até hoje. Meu pai acordou assim que pousamos e parecia bem descansado. Quando saímos do avião, a comissária de bordo abriu um grande sorriso e nos desejou bons momentos na América. Eu poderia jurar que havia um leve brilho prateado em seus olhos. Quanto à nossa estadia em Nova York, foi incrível. Meu pai estava com muito jet lag, mas eu estava bem, então saí cedo para passear pelo Central Park e comer sanduíches no café da manhã em uma delicatessen na esquina quase todos os dias. O voo de volta e todos os voos que fiz depois disso foram bons. Nada de estranho aconteceu, embora eu não tenha dormido um segundo em nenhum deles. Ainda não consigo entender isso. Alguém já notou algo assim em seus voos transatlânticos? Meu amigo me convidou para uma festa do pijama na casa dele. Não tínhamos permissão para acordar antes dos pais dele. Quando eu tinha 11 anos, eu estava no último lugar da turma até que a professora, senhora Henry, me fez sentar ao lado do aluno novo. Thomas e sua família se mudaram para a cidade no meio do semestre, então ele meio que apareceu um dia. Durante sua segunda semana, a senhora Henry tentou tirá-lo de sua concha perguntando sobre seu programa de TV favorito. E o que é um programa de TV? E ele respondeu. Isso rendeu risadas. Claramente, ele estava se fazendo de bobo para enganar ela. Todos pensavam que ele seria o próximo palhaço da turma, mas em vez disso ele raramente falava e se saía bem em todas as matérias. Algumas garotas tentaram fazer amizade com ele. Elas adoraram aquele visual de filhos do milho, eu acho, mas concordaram que ele era um esquisito depois de conversar com ele no refeitório. Como colegas de mesa, ele e eu nos enfrentamos. Bastante. Como eu era canhoto, nossos cotovelos batiam juntos sempre que escrevíamos, e ele ficava super chateado sempre que eu pedia um lápis emprestado. Então é claro que eu fazia isso sempre que possível. Sempre que eu pedia à senhora Henry para nos separar, ela simplesmente zombava e dizia: Ryan, haverá momentos na vida em que você será forçado a passar tempo com pessoas de quem não gosta. Acostume-se com isso. Um dia, enquanto eu enfrentava uma difícil prova de matemática, Thomas se ofereceu para ajudar. Acho que ele terminou cedo e ficou entediado. Foi meu primeiro A. Sem que nenhum de nós concordasse com isso, ele começou a me ajudar com os deveres de casa e tarefas difíceis, e logo minhas notas melhoraram tanto que minha mãe me comprou um monte de cartas de Pokémon como recompensa. Ofereci ao Thomas alguns dos que eu já possuía, mas ele nem sabia o que eram Pokémons. Então, um dia, do nada, ele perguntou se eu passaria a noite na casa dele. E papai realmente quer conhecer você, disse ele. Porque seus pais sabiam quem eu era. Sentamo-nos juntos, claro, mas ele sabia tão pouco sobre cultura pop. Conversar era como mastigar becerro. Mesmo assim, eu queria agradecê-lo pela ajuda, e minha mãe não levantou nenhuma objeção. Então naquela sexta-feira arrumei algumas roupas e fui de bicicleta até a casa dele. Dirigi por várias estradas curtas ladeadas por bosques, passei por uma estação de trem, em direção aos arredores da cidade. A casa de 2 andares de Thomas ficava no topo de uma longa entrada de automóveis, tão íngreme que precisei pular da bicicleta e empurrar a maior parte do caminho, e todas as janelas estavam tapadas com tábuas ou com as cortinas fechadas. As coisas ficaram assustadoras no segundo em que cheguei. Thomas e seus pais esperaram pacientemente para me cumprimentar, cada um sorrindo como se estivessem em um pôster de clareamento dental. Todos tinham cabelos loiros combinando e vestidos em tons simples de marrom, cinza e branco. Um homem grande os apresentou como Eus Donovan. Meu cérebro pré-adolescente categorizou ele e sua esposa como velhos mas, em retrospecto, deve ter havido uma diferença de idade de 20 anos. Sr. Donovan levou minha bicicleta até a garagem enquanto eu e Thomas seguimos sua mãe para dentro. Algo estava errado com a casa. Parecia muito estéril. Sem bagunça, sem brinquedos espalhados. Além disso, os móveis antigos eram mais antigos que os dos meus avós. Em todos os cômodos, lençóis foram colocados sobre objetos montados ao longo das paredes revestidas de painéis, e a senhora Donovan fez questão de me dizer que tocar nos lençóis é estritamente proibido.
Ela nos conduziu até uma sala de estar decorada com crucifixos, crucifixos e mais crucifixos. De tamanos variados. Ajoelhamo-nos sobre um tapete colorido, um de frente para o outro. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo. Por fim, o Sr. Donovan se juntou ao nosso grupo e liderou uma oração pelas coisas padrão, boa saúde, tempo abençoado. Embora eu tivesse frequentado uma igreja protestante com meus avós, não conseguia descobrir que religião deveríamos praticar. Ele obviamente se considerava um líder espiritual e dedicou muito tempo aos pecadores cegos em que sofreriam em retribuição rápida e no dia do julgamento. Só quando ele pediu um minuto de santo silêncio e é que ouvi uma voz baixa e trêmula. Concentrei-me bastante, desligando o relógio. Houve gritos abafados. De algum lugar dentro da sala. Espiei meu olho esquerdo aberto. Ninguém estava olhando, embora o modo como a família não parasse de sorrir me fizesse estremecer. Olhei ao redor da sala. Estivamos sozinhos. Quando me voltei para o círculo, a mãe de Thomas estava olhando diretamente para mim, seu sorriso praticamente dividindo as costuras de seu rosto. Rapidamente fechei os olhos, já ansioso para voltar para casa. O silêncio pareceu durar para sempre. Finalmente, o líder espiritual bateu palmas e disse que deveríamos voltar e jogar uma bola. Ao sair da sala, ouvi mais gritos, mas o som havia cessado. Achei que minha imaginação levou a melhor sobre mim. Enquanto Thomas e eu jogávamos uma bola de couro para frente e para trás na grama alta, seu pai assistia de uma área rústica no terraço, radiante. Como na escola, Thomas arremessava com a mão direita enquanto eu favorecia a esquerda. Continuamos tentando passar um para o outro, competindo para fazer o outro errar a captura. Foi tudo muito divertido, no entanto. Thomas agiu de forma ainda mais estranha do que na escola. Longe dos pais, ele pelo menos parecia interessado em assuntos como TV, mas agora falava estritamente sobre histórias bíblicas e recitava seus versículos favoritos. Evitei suas perguntas sobre minha espiritualidade tanto quanto pude. Meu braço estava doendo quando a senhora Donovan nos chamou para jantar. Na cozinha, nos reunimos em volta da mesa, e então ela trouxe uma panela de metal, apresentando 5 peitos de frango desossados, cobertos com molho granulado e pêssegos em lata. Antes de comermos, todos deram os braços para outra oração, e parte de mim desejou que o ritual nunca acabasse, porque então precisaríamos engolir a comida. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, então aqueles gritos recomeçaram. Mais perto do que antes. Parecia uma criança e a voz deles tinha um tom de pânico. Se não fosse pela ameaça de outro olhar da mãe de Thomas, eu teria espiado. À medida que a oração se arrastava, o choro tornou-se mais histérico, até que finalmente algo chocou contra a parede atrás de mim. A voz do Sr. Donovan aumentou, agora estrondosa, e abafou o som. Não tenho certeza do que me assustou mais, mas de qualquer forma meus braços ficaram arrepiados. O sermão terminou 5 minutos depois, e ficamos sentados em silêncio até que o chefe da mesa disse, e o amém. Verifiquei os cantos em busca de crianças chorando, encontrando apenas mais lençóis. E então, um leitor de CD? Minha imaginação? O frango cru me fez engasgar. Eu não queria causar problemas, então peguei os pêssegos mofados e espalhei o prato para parecer que tinha comido mais do que realmente comi. Havia bolo de chocolate de sobremesa, mas a mãe de Thomas cortou um pedaço em cada um de nossos pratos, que ainda estavam cobertos com frango e molho. A essa altura, meu estômago estava roncando, então comi uma camada superior de bolo que não havia tocado em mais nada. Eu queria ir embora. Fingindo uma dor de barriga, perguntei se eles poderiam ligar para minha mãe e pedir que ela viesse me buscar. O pai de Thomas ergueu uma sobrancelha. E não há necessidade. Temos um remédio especial. Ele disse ao resto da família para orar pela minha saúde e me tirou da sala. A porta da frente estava à minha esquerda, e pensei brevemente em sair correndo, mas no segundo em que o fiz, a mão do Sr. Donovan apertou meu ombro, com força. Seu sorriso nunca vacilou, mas algo em seus olhos me fez ficar arrepiada. Como uma ameaça implícita. Então, deixei que ele me guiasse até um banheiro vintage. Havia a marmario coberto acima de pia, e a banheira já estava caia. Uma espessa camada de sujeira,
além de algumas moscas mortas, flutuava pela superfície. Donovan derramou algo na água turva, sal, talvez. E ordenou que eu tirasse minha camiseta para poder mergulhar minha barriga nela. Eu disse a ele que tive uma recuperação milagrosa. E o poder da oração, disse ele, com um sorriso tão grande que pude contar os dentes de trás. Depois disso, ele anunciou que era hora de dormir, apesar de ainda nem estar escuro. No andar de cima, bem no final do corredor, um enorme objeto que ocupava a largura de ambas as paredes estava coberto por outro lençol. Fomos levados ao quarto de Thomas, que era ainda mais monótono e sem vida do que o resto da casa. Uma cama queen size, um armário pequeno e uma única cadeira de madeira enfiada no canto. Precisávamos dividir a cama, mas só depois de mais uma rodada de oração. Então, as luzes se apagaram antes das 9 horas. Sozinho com meu amigo, roliai e perguntai que religio sua familia praticava. Ele deu as respostas mais vagas possíveis, e quando o empurrei, ficou hiperdefensivo. Então, eu disse, ei, você já quis dar um soco na cara estúpida e feia da senhora. Henry. Isso fez rir. Longe de seus pais, ele se tornou mais parecido com a escola. Não é normal, mas mais perto do que antes. Discutimos sobre quem era a garota mais gostosa da turma, seguida pela mais chata. Sem querer, mencionei alguém que sempre o provocava, e foi como se toda a energia vazasse do meu novo amigo. E eu sei que todo mundo acha que sou estranho, e ele suspirou. E eles só precisam conhecer você como eu. Eles vão mudar de ideia. E você acha? E absolutamente. Ele sorriu. Então, depois de um tempo, ele disse, ei, quer ver algo assustador? Vou te mostrar se você acha que é corajoso o suficiente para não fazer xixi na cama. Revirei os olhos. Ele queria me abalar, como quando jogávamos bola. Y claro, E temos que esperar até que a mãe e o pai se retirem para dormir. Fiquei perguntando o que ele havia planejado, mas ele não respondeu. Ele gostou de me manter no escuro, eu acho. Ele esperou até que a casa ficasse em silêncio e então balançou as pernas para fora da cama. E por aqui. No corredor frio e escuro, a luz da lua brilhava através das janelas ao lado da escada para que você pudesse ver. Ao passarmos na ponta dos pés por diversas portas fechadas, aquele choro voltou, ficando mais alto à medida que nos aproximávamos do objeto sob o lençol preto. Não é minha imaginação, então. De frente para mim, Thomas sussurrou. Não se preocupe se ele olhar para você, apenas certifique-se de desviar o olhar rapidamente. Você ficará bem, desde que desvie o olhar rapidamente. Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ele se agachou, agarrou a ponta do lençol e puxou-o para trás, revelando um armário antigo. De repente o choro ficou menos abafado. Um painel espelhado corria ao longo da seção inferior, cercado por belas esculturas semelhantes a gárgulas. Ainda segurando o cobertor, Thomas encostou a orelha esquerda no carpete e olhou para o vidro. E ele está lá. Venha olhar rápido. Eu só queria acabar com isso. UDT. Por um segundo, olhei para o corredor refletido, confuso sobre o motivo de estarmos ali. Mas então uma forma fora do lugar chamou minha atenção. Disse a mim mesmo que era meu reflexo, mas depois percebi que não tinha reflexo. Um menino estava parado no canto, de costas para nós. Seus ombros subiam e desciam como se ele não conseguisse parar de soluçar. E você o vê. Pergunto, Thomas. Engoli um gole, meu sangue gelando. Inito, Hein. Meu cérebro lutou por uma explicação. Foi um truque. Ou uma pegadinha desagradável. Olhei para trás. nada. Apenas um pedaço vazio de parede. E ele não está lá, disse Thomas. E só no espelho. Quando olhei para trás, o menino estava muito mais perto e agachado de lado, nariz com nariz comigo. Suas feições eram todas alongadas, longas e estreitas como um espelho de casa de diversões, e ele tinha uma mecha de cabelo loiro para combinar com elas. Seus lábios finos se curvaram em um sorriso grotesco quando o garoto estendeu a mão para mim, as pontas dos dedos empurrando através do vidro, para a realidade.
Eu não consegui mover um músculo até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do meu, sua respiração atingindo meu rosto como uma rajada de ar frio. Eu me afastei. Se minha garganta não tivesse se fechado, eu teria gritado. Rapidamente, Thomas largou o lençol e me arrastou pelo ombro, depois me empurrou pelo corredor. Atrás de nós, o armário balançava de um lado para o outro, as dobradiças rangendo, o menino chorando de novo. Agora sua voz tinha um tom quase histérico. De volta à segurança de seu quarto, Thomas pressionou o ouvido contra a porta até que o armário se acalmasse. E somos abençoados, o pai não ouviu, disse ele. E agora vamos dormir. Papai disse que não devemos levantar antes que ele nos acorde para começar o ritual matinal. Ele não deve ter ficado nem um pouco assustado com o que vimos, porque me levou para a cama e cochilou imediatamente. Mas meu corpo não parava de tremer. O que era aquela coisa no espelho? Havia mais deles. É por isso que penduravam lençóis por toda parte. Mas por que manter espelhos? Uma coisa era certa, eu não poderia passar a noite naquela casa. Mas o pai de Thomas nunca me deixaria ir. Eu precisava sair de lá sem ser visto. Depois que a respiração de Thomas se acalmou, coloquei as pernas no chão e saí da sala na ponta dos pés, em direção às escadas, mas quando me aproximei do topo, passos vieram forte. Eu me abaixei atrás da porta mais próxima. Pela abertura estreita, observei o Sr. Donovan passar com um objeto retangular debaixo do braço. Houve um tilintar debaixo do lençol. Ele o levou para o quarto de Thomas, grunhindo o tempo todo, e desapareceu pela porta. Meu estômago embrulhou na minha garganta. Eu não queria descobrir o que ele havia planejado. Desci as escadas voando, com cuidado, silenciosamente. Mantive minha mão contra a parede para orientação. A porta da frente estava trancada. Minha bicicleta ainda estava na garagem, eu esperava, mas como cheguei lá depois do patamar? Acima da minha cabeça, houve gritos furiosos de "E ele se foi". Não há tempo para planos. Corri pelo térreo, voando de sala em sala. Gritos ecoavam em todos, e agora os objetos debaixo dos lençóis dançavam nas paredes, quicando. A criança chorando parecia aterrorizada agora, como se estivesse com dor. Depois da cozinha, havia uma despensa apertada com outra porta. A temperatura despencou quando eu passei por ela e entrei na garagem. O interruptor de luz estava na parede interna. Eu liguei, então uma lâmpada nu acendeu. O lixo estava espalhado por toda parte, peças de automóveis, escadas, caixas de jornais velhos. E mais lençóis jogados sobre espelhos diferentes, cada um balançando e girando. Houve mais gritos, exceto não apenas o do menino, e por um segundo tive medo de me mover. Mas então uma porta se fechou atrás de mim e eu corri. Minha bicicleta estava apoiada na parede ao lado da saída, o guidão teimosamente emaranhado em uma árvore de Natal. Depois de alguns puxões, ele se soltou e foi como ligar uma máquina de Ruby Goldberg. Um esfregão e um balde caíram em uma escada, que caiu no chão e jogou um saco de bolinhas de gude no chão, e assim por diante. Agarrei o guidão da bicicleta. A saída era uma daquelas velhas em portas dobráveis em que você precisava girar a maçaneta para abrir. Minhas mãos tremiam tanto que precisei deixar a moto de lado e me concentrar apenas nessa tarefa. A porta girou para cima. Atrás de mim, o pai de Thomas entrou na sala e, pela primeira vez, parou de sorrir. Ele correu atrás de mim, mas lutou para passar pelo campo minado de lixo. A roda traseira da minha bicicleta ficou emaranhada em um lençol. Quando comecei a correr, ela se soltou como mágico arrancando uma toalha de mesa. Ouvi o espelho cair no chão e quebrar. A risada ecoou e, quando olhei para trás, por cima do ombro, braços finos como ossos estavam se estendendo para fora do vidro, em direção ao Sr. Donovan. Enquanto a luz da garagem acendia e apagava rapidamente, o Sr. Donovan gritou. Nunca esquecerei, enquanto viver, o terror daquele grito. A pura adrenalina me tirou de lá. Sem diminuir a velocidade, corri até o topo da garagem, pulei na bicicleta e desci a colina. Atrás de mim, gritos ecoaram nas profundezas da casa. Não parei para olhar para trás. Mamãe não gostou de eu voltar para casa tão tarde,
mas inventei uma desculpa sobre a família de Thomas estar doente e precisar sair com pressa. Então ela deixou passar. Eu sabia que ela nunca acreditaria na minha história. Tentei fingir que estava doente para sair da escola porque estava muito ansioso para ver Thomas novamente, mas ela não aceitou. Passei todo o sábado e domingo me perguntando o que tinha visto. Na segunda-feira, meu colega de mesa ficou sentado sem dizer uma única palavra. Nunca mais nos falamos e não batemos os cotovelos nenhuma vez. Para meu grande alívio, a senhora Henry anunciou que a família de Thomas havia se mudado novamente no dia seguinte. Nunca mais o vi depois disso, embora por um tempo eu tenha tido pesadelos com o pai dele me arrastando de volta para dentro da casa deles, e eles tendem a explodir sempre que vejo um armário com frente espelhada. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tenho 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...